Tudo bem? Eu acho que o feriado se alongou um pouquinho para alguns, né? Mas tudo bem, é uma boa época para descansar e conseguir um pouco mais de energia para seguir o ano. Antes de apresentar a professora que vai falar hoje, que vai trabalhar hoje conosco, eu queria lhes contar que aqui na Unicamp está acontecendo o seminário de História Oral, e ele está sendo organizado pela Associação Brasileira de História Oral junto com a Unicamp, e está acontecendo em várias faculdades. A Faculdade de Educação, que é coorganizadora deste evento, além de acolher parte do evento, a biblioteca organizou, elaborou uma excelente exposição com a produção do professor Maurício Trachtenberg. Nós temos a sorte de abrigar o acervo do professor Maurício Trachtenberg, e então por isso a biblioteca organizou esta exposição. Eu convido a todos vocês, aqui tem uma parte saindo de aqui e outra na própria biblioteca. Eu convido a todos vocês, vale a pena ir e conhecer uma parte desta excelente obra. Bom, agora sim, algum outro aviso? Não, né? Agora sim, vamos convidar a professora Fabiana de Cássia Rodrigues, que vai, pode vir, que vai hoje trabalhar conosco com o tema da privatização na educação. A professora Fabiana é professora aqui da faculdade, ela possui graduação em Ciências Econômicas, eu fiquei sabendo hoje disso, pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mestrado em História Econômica pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas também. Atualmente é professora do Departamento de Filosofia e História da Educação desta faculdade, em nossa casa. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos temas de pensamento social e educacional, política educacional, movimentos sociais. Teríamos muito mais para falar desta formação e actuação interdisciplinar, mas eu prefiro deixar a professora Fabiana começar. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite. Eu agradeço muito a organização do curso, né, aos professores, as professoras, professora Nora, o professor Zezo, que estão conduzindo esse curso, a direção da faculdade, que também está bastante empenhada para que esse curso ocorra, que a gente sabe que é um curso de extrema pertinência e relevância nesse momento tão difícil, político, econômico, social, tão difícil que a gente encara. E é bom ressaltar também a importância de abrir um espaço na universidade pública para o debate acerca de temas candentes da realidade nacional. Essa conexão entre a universidade e a realidade e as tensões da realidade nacional, eu acho que são muito importantes, né? E eu venho aqui trazer uma reflexão numa perspectiva histórica, a partir dos estudos que eu venho fazendo da obra do Florestan Fernandes. Não sei se vocês todos já tiveram oportunidade de ler algo do Florestan, mas eu venho há algum tempo me dedicando a esse estudo, a conhecer uma obra vastíssima que passa por temas da questão indígena, da questão do negro, da formação social brasileira, e também um envolvimento bastante forte do Florestan com o tema educacional. Então, e mais recentemente eu venho estudando a obra do Florestan na década de 80. E é muito
curioso, chega a assustar a atualidade das análises que o Florestan fazia nos anos 80, acerca dos dilemas, dos impasses, dos desafios da sociedade brasileira ali na Nova República, a atualidade das passagens que eu tentei aqui trazer algumas para vocês, para a gente pensar. Lógico que a obra do Florestan é de uma densidade muito grande, então essas reflexões que eu vou trazer aqui, elas são mais um convite para a gente pensar o golpe de 2016, os desafios que são colocados a partir dali, a partir das reflexões que o Florestan fez acerca da formação social brasileira. Então, o objetivo é trazer elementos de nossa formação histórica para pensar o golpe de 2016. E eu estou entendendo o golpe aqui de 2016 como um momento chave do esgotamento da chamada Nova República e das possibilidades que ela ensejou para a disputa em torno das políticas sociais, em grande medida consubstanciada na Constituição de 1988. Vocês vão ver que eu coloquei aqui os slides. Esses slides eles só vão ajudar aqui na exposição para trazer algumas citações que eu vou apresentar do Florestan para vocês poderem acompanhar comigo, né? Então, em alguns momentos eu vou recorrer aos slides para isso. Então, a ideia é pensar o golpe de 2016 como um momento chave de esgotamento do que ficou chamado de Nova República. Numa breve caracterização, o que vem se configurando desde o golpe de 2016 representa importantes retrocessos nas conquistas presentes na Constituição de 88, bem como a consolidação do projeto dos empresários da educação em nível nacional e internacional. Trata-se da consolidação do projeto desses empresários da educação como referência fundamental para a formulação das políticas educacionais. Campo de negócios com interesses de oligopólios nacionais e internacionais, esvaziamento dos conteúdos escolares, estrito controle do trabalho do professor, uma visão de aluno como cliente consumidor de conteúdos pré-definidos, que se adequa muito bem ao posicionamento daqueles que defendem o projeto Escola Sem Partido, avessos ao debate crítico no interior da escola. Também se configura atualmente, aqui é um marco, eu acho que o golpe de 2016 também sinaliza isso, um corte crescente de recursos públicos para a educação, que são resultados da PEC 55, transformada em Emenda Constitucional 95, que congela os gastos sociais por 20 anos, rompendo com a vinculação de recursos da arrecadação de impostos para os gastos em educação e saúde. E é interessante a gente mencionar isso, porque essa desvinculação de recursos, ela é característica dos momentos, a desvinculação dos recursos de impostos para a educação, ela é característica dos momentos de fechamento político no Brasil. Desde 1934, quando se estabeleceu na Constituição a vinculação de recursos da arrecadação, um percentual que deveria ser obrigatoriamente direcionado à educação, somente nos momentos de fechamento político, de ditadura, é que houve essa desvinculação. Então, no Estado Novo, a Constituição do Estado Novo rompeu com a vinculação, ela é reestabelecida na Constituição de 1946, e depois ela é rompida novamente na Constituição de 67, da ditadura instalada desde 64. E ela retorna no início dos anos 80 e é consolidada na Constituição de 88. E no ano de 2016 é feita tão logo ocorre o golpe, essa proposta de emenda constitucional passa a entrar em discussão e é aprovada. Bom,
Então, o que o golpe consolida é a educação vista como negócio e a impossibilidade de universalização da escola pública socialmente referenciada. Dito isto, um pouco do que eu entendo, o que em termos gerais o golpe de 2016 significou em termos da política educacional, da condução da política educacional e dos recursos para a educação, eu passo um pouquinho para falar sobre a questão de golpe. Né? Qual que é o sentido dos golpes? Na América Latina, eles são historicamente bastante frequentes. Tem um livro do Florestan, ele chama Circuito Fechado. Nesse livro, o Florestan faz uma referência que eu achei também bastante espantoso quando eu li. Ele fala que entre 1930 e 1965, houve 101 golpes na América Latina. E qual seria o sentido dos golpes na realidade brasileira? Então, eu começo, para a gente, essa reflexão, com uma citação extraída de um texto do Florestan, escrito em 1985. Você pode passar, por favor. É um trecho longo, mas eu acho que vale a pena a gente olhar. Esse texto, ele se chama Golpes dentro dos golpes. Golpe dentro dos golpes. Ele está nesse livro aqui, que se chama Que Tipo de República? Ele estava dizendo das dificuldades da transição da ditadura para a democracia, né, ali nos anos 80, e o quanto, com toda a sociedade organizada, mobilizada, com vários setores da sociedade mobilizados na luta pelas diretas já, ali foi dado o primeiro golpe dentro dos anos 80, o golpe das diretas, que não foram diretas. Depois, há outros golpes, o golpe dentro da Constituinte. A Constituinte foi foram estabelecidas regras para o funcionamento da Constituinte, que haveria uma forte participação popular, no meio da Constituinte, mudando as regras do jogo. É outro golpe. Então, qual que é o sentido desses golpes? E aí o Florestan diz o seguinte: o poder concentrado no top só se reproduz sob a condição de um controle ativo, vigilante e persistente que impeça qualquer abalo da tradição de concentração do poder. Os de cima manobram constantemente para prevenir tal eventualidade sob as formas previsíveis. Cria-se um paradoxo. O melhor da capacidade política inventiva é investido nesse fim perverso. A ausência de uma cultura cívica se mede pela bitola dessa perversidade das ações políticas institucionalizadas, conscientes e nacionais. Elas são racionais e, portanto, funcionais, com vistas ao rendimento e à autorreprodução de semelhante sistema de poder ultraconcentrado, que alguns chamam de elitista, particularista e oligárquico ou autocrático. São parte dos costumes políticos e viciam as instituições ditas modernas, pois lhes infiltram todos os tipos de distorções imagináveis. Sua lógica política é simples. O que é bom para os donos do poder é bom para a coletividade como um todo. E se o referido sistema de poder se mescla às liberdades civis e políticas, o faz de modo a ajustá-la aos mecanismos centrais, perversos da engrenagem descrita. Na verdade, os fins justificam os meios. Os que entendem das coisas determinam os fins e escolhem os meios. É a sua responsabilidade democrática perante a nação, que devem conduzir ou gerir como a coisa nossa. E aí, uma ironia do Florestan no final. Não se leve a mal essa expressão, ela não força a realidade.
as elites dirigentes aparecem, à luz de seus procedimentos, como um bando de mafiosos. Existem várias pequenas, médias e grandes Sicílias por este vasto mundo. Então, nessa passagem, ele está dizendo que no top, a elite sempre vai sistematicamente se organizando para burlar as regras da democracia e assim ditar as regras do jogo. Esse texto Florestan escreve em meio ao ascenso de organizações de esquerda, de um refluxo do que ele chama da contra-revolução. Nesse contexto, as elites brasileiras se organizavam para evitar ou controlar as mudanças e, assim, buscar um pacto social. Esse era o desafio ali nos anos 80. Eu comecei com essa citação só para a gente pensar um pouco a respeito do que significam os golpes na realidade brasileira, mas agora eu queria fazer uma explicação sobre o título da aula, né? Se vocês olharem, o título é sobre contra-revolução e privatismo, né? Contra-revolução, o que significa esse termo? E aí eu dialogo um pouquinho, é um ponto de contato com a aula que o professor Zezo deu aqui no segundo dia do curso. Ele falou, olha, eu vou usar aqui o termo do Florestan Fernandes, contra-revolução. E então, resgatando essa fala do professor Zezo, e aí a gente tem um ponto de contato entre as duas aulas, eu vou explicar um pouco o que significa contra-revolução na análise que o Florestan Fernandes faz sobre revolução burguesa no Brasil. Primeiro, o que significa revolução burguesa? Esse é um termo que eu acho uma ideia que é importante explicar. E aí eu uso o próprio Florestan para explicar. Revolução burguesa denota um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge um clímax de sua evolução industrial. Então, essa é uma definição geral para o que seria uma revolução burguesa. Toda a discussão do Florestan, que está consolidada num livro que eu acho que é a sua obra mais acabada, mais madura, que é a Revolução Burguesa no Brasil, o que ele busca mostrar ali? Que a Revolução Burguesa no Brasil tem muitas especificidades. Não é a Revolução Burguesa clássica. Então, o termo contra-revolução advém dos traços que conferem especificidade à formação do capitalismo no Brasil e a maneira como se consolidou a Revolução Burguesa no Brasil. Qual é a ideia? A Revolução Burguesa no Brasil, se a gente pensar em termos temporais, ela tem seus momentos decisivos nos anos 50. E ela se consolida sob a ditadura. Então, o capitalismo adquire seu clímax, que ele chama aqui, de sua evolução industrial, sob a ditadura militar. Qual que é como é que entra a contra-revolução aí? Aqui, no Brasil, o crescimento industrial, as transformações que ensejam o capitalismo, elas vêm junto com um processo que é contra-revolucionário. Por quê? Porque a Revolução Burguesa clássica, ela vem junto com reformas democráticas. Então, a reforma agrária, a constituição de sistemas públicos de educação, que atendam universalmente, que deem garantias de mínimos de homogeneidade na sociedade. Essas reformas democráticas, elas, no caso clássico, acompanham o processo de transformação. No Brasil, no caso brasileiro,
que não é só brasileiro, mas é muito frequente na América Latina, e aí o Florestan tem outros textos para falar disso, isso vem acompanhado de um processo contra-revolucionário. Então, junto com o amadurecimento da industrialização, o bloqueio das reformas democráticas. Por isso que a Revolução Burguesa a consolidação da Revolução Burguesa no Brasil porta a contra-revolução. E daqui a pouquinho eu vou ilustrar isso um pouco com a história, com alguns dados para a gente visualizar isso melhor. Bom, então a ideia de contra-revolução aparece aí. E a ideia do privatismo significa o ataque aos interesses públicos na educação, expressos na penúria dos recursos do Estado direcionados à educação e do escoamento sistemático de parte desses recursos para o setor privado. Nesse sentido é que eu quis colocar a palavra privatismo no título da exposição. Dito isso, feitas as explicações rápidas, a minha exposição está dividida em 3 partes. A primeira seria a educação nos momentos decisivos da Revolução Burguesa. A segunda, a autocracia burguesa e contra-revolução. E a terceira, refluxo da contra-revolução e nova república. Então, eu vou começar aqui pelo ponto 1, a educação pública nos momentos decisivos da Revolução Burguesa. O que eu estou chamando de momentos decisivos da Revolução Burguesa no Brasil? E aí eu me apoio no Florestan e também uso bastante as leituras do Ottaviani, que eu recomendo fortemente também. É um autor que eu acho que ele é mais acessível do ponto de vista da linguagem, é uma leitura muito boa para fazer em conjunto com a leitura da obra do Florestan. Num dos textos do Ottaviani, que se chama Estado e Planejamento Econômico no Brasil, ele fala que, nesse período, nos anos 50, o Brasil ele se encontrava diante de 3 possibilidades: do capitalismo nacional, do capitalismo dependente ou do socialismo, que eram possibilidades históricas ainda em aberto, que tensionavam a realidade brasileira. Por isso, eram decisivos, porque ali estaria, digamos assim, sendo definidos quais rumos o capitalismo brasileiro tomaria. Se nós pensarmos num projeto de capitalismo nacional, com bases democráticas, entraria aí um projeto de educação pública que conferisse os mínimos necessários de homogeneidade para as escolas públicas em todo o país, bem como sua universalização, num país que, nos anos 50, contava com mais de 50% de analfabetos. Esse era o desafio colocado no final dos anos 50 no debate em torno da primeira Lei de Diretrizes e Bases, formulada em 1948 num grupo de trabalho conduzido pelo ministro Clemente Mariani, tornou-se alvo de grande polêmica a partir da substituição do projeto original por um de autoria do deputado Carlos Lacerda, na segunda metade dos anos 50. Por que eu trago isso para a conversa? Bom, primeiro, assim, é muito interessante ler esse projeto do Carlos Lacerda. É também bastante interessante ver como ali já aparecem questões que reaparecem na atualidade, por incrível que pareça. Por exemplo, qual é, primeiro, o direito da família educar seus filhos e fazer as escolhas a respeito da educação dos seus filhos. O projeto do substitutivo Lacerda traz essa ideia. Alguma semelhança com o projeto do Escola Sem Partido? Qual é ali a premissa? Que a família tem o direito de escolher. Isso vem encadeado com a ideia de ataque a uma concepção que eles estão defendendo ali, que o Estado não deve monopolizar o ensino. Como se ele
E aí toda a discussão gira em torno disso, mas o que essas questões, elas camuflam os interesses reais, que são, na verdade, acessar os recursos públicos que deveriam ir para a escola pública, mas eles estão ali estabelecendo canais para que ele seja escoado para o setor privado. E o Florestan tem um livro, e aí eu dou outra referência, muito interessante desse período, com vários escritos dos anos 50, que se chama Educação e Sociedade no Brasil. Nesse livro, ele faz um diagnóstico da educação brasileira naquele período e faz uma discussão sobre a lei, a proposta da LDB, o envolvimento dele na campanha nacional em defesa da escola pública e o balanço que ele faz da LDB promulgada em 61. Bom, o que acontece ali? Qual é a realidade da educação brasileira nos anos 50? São os momentos decisivos da Revolução Burguesa. Se a gente pensar em termos de projeto de governo, a gente está pensando, por exemplo, no plano de metas. O que o plano de metas do JK definia como propósito? Consolidar a industrialização no Brasil, 50 anos em 5. Qual que é o projeto educacional do plano de metas? O percentual de recursos do plano de metas para a educação é pífio. E a situação educacional do país, no diagnóstico que o Florestan faz, nos dados que ele mostra nesse livro, mostram, por exemplo, a produção científica e tecnológica é irrisória. Você tem mais de 50% da população brasileira analfabeta. Como que faz um projeto de capitalismo nacional, autonomia, produção científica e tecnológica que alimente essa industrialização sem um projeto de formação de quadros ampla, sem um projeto de produção científica e tecnológica que oriente esse processo de industrialização? Não há. O que já está se evidenciando, e nos textos tanto do Florestan quanto do Ottaviani, isso já vai se mostrando? Ali, quem é o capitalismo dependente dando as caras. Porque se a linha de força fosse do capitalismo nacional, do capitalismo democrático, a proposta, o projeto educacional seria outro. E a lei, a LDB de 1961, consolida essa escolha. Qual é a análise do Florestan acerca da LDB? Porque o projeto do Lacerda, ele serviu para tensionar e conseguir algumas perdas importantes. Entre elas, o fato de que a possibilidade de drenagens de recursos públicos para o setor privado. E o Florestan está falando, se o Estado não for um Estado educador, se ele não se comprometer integralmente, isso não vai se realizar. E aí nós perdemos uma oportunidade histórica de resolver o problema educacional ali em 1961. O Florestan faz vários balanços da participação dele na campanha nacional em defesa da escola pública. E dali ele constrói conhecimentos profundos sobre a sociedade brasileira. E é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês, porque ajuda a gente a pensar a contemporaneidade. Então, o Florestan atuou ativamente na campanha nacional em defesa da escola pública, que é uma campanha que resulta de uma reação ao substitutivo Lacerda, que uniu vários setores da sociedade brasileira, entre os liberais ou posições mais radicais, como a do Florestan. Quando ele vê o resultado, a derrota na LDB, ele formula um conceito que é o da resistência sociopática à mudança. Um apego sociopático ao passado. Uma política de conservatismo cultural sistemático. E aí eu queria passar para a próxima citação. Ele fala assim:
sobre o resultado da campanha e da LDB. Tudo se passa como se pessoas e grupos humanos colocassem, acima de tudo, as posições alcançadas na estrutura de poder da sociedade. As influências inovadoras, continuamente represadas e comprimidas, não encontram formas pacíficas e construtivas de elaboração espontânea disciplinada. Ele fica muito assustado e com a aversão que grupos apegados ao poder no Brasil têm em relação à mudança. Como é que pode a burguesia brasileira ser contra a educação pública? Não eram os comunistas que estavam defendendo a educação pública, eram os liberais. Você tem lá os Mesquita, você tem o envolvimento dos escolanovistas e setores radicalizados como o do Florestan, mas estão todos... Gente, educação pública, a gente tem 50% de analfabeto, como é que a gente vai ser o país do futuro nesses termos? Não tem como. E o Florestan olha isso, e ele viaja o Brasil inteiro nessa campanha, no livro Sociologia numa Era de Revolução Social, ele faz a descrição do número de conferências que ele faz. Ele viaja o Brasil inteiro ali no final dos anos 50 para fazer a campanha, e vai em sindicato, escolas, e ele fica abismado de ver setores da classe média, inclusive os setores mais explorados da população brasileira, não tem condições de perceber a importância da construção de um sistema público de educação, e ele defende a discussão pública, o debate, e como que os setores do top da sociedade se organizam para impedir e bloquear isso. Então, o que ia se tornando evidente era uma opção não pelo capitalismo nacional, mas pelo capitalismo dependente, que se coadunava muito bem com o conservantismo mencionado. Afinal, um país que estivesse preocupado com a consolidação de uma industrialização em bases nacionais teria que se dedicar amplamente à formação de quadros e à produção científica, que era pífia nesse período, conforme os levantamentos que o próprio Florestan realiza. Assim, a gente vai caminhando para o segundo momento da exposição, que eu chamei aqui de autocracia burguesa e contra-revolução. A opção pelo capitalismo dependente em bases autocráticas se consolida com o golpe militar de 1964. A ditadura, com base na ideologia da segurança nacional, que depois fica expressa em lei, e aqui eu indico, não sei se vocês conhecem, tem um documentário do Tapajós que se chama Em Nome da Segurança Nacional. Eu recomendo fortemente. Ele faz uma análise da lei e ilustra a Lei de Segurança Nacional e como que ela se abateu sobre os diversos setores organizados da sociedade, os estudantes, os sindicalistas. É bastante interessante. E, bom, a ditadura, com base na ideologia da segurança nacional, depois expressa em lei, reprimiu, perseguiu, torturou, exilou e assassinou lideranças políticas e movimentos que reivindicavam avanços democráticos na sociedade brasileira. E veja, embora o propalado fosse a perseguição aos comunistas, foram reprimidos todos aqueles que lutavam pelo capitalismo nacional em bases democráticas. Nomes como Celso Furtado, Paulo Freire, Josué de Castro, não ligados a um projeto comunista, foram impedidos de continuar suas atividades e permanecer no país.
Com essa explicação, pode ficar um pouco mais próxima a ideia de que a consolidação da Revolução Burguesa na ditadura militar porta um processo contra-revolucionário, já que, na realidade brasileira, a Revolução Burguesa não ocorre conforme os casos clássicos. Trata-se de um padrão autocrático de Revolução Burguesa que bloqueia todas as reformas democráticas, a reforma agrária, a educacional, a urbana. Desse modo, a Revolução Burguesa no Brasil se dá sob uma dupla articulação. E aí é uma ideia central na análise do Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil se dá sob uma dupla articulação entre a dependência e o subdesenvolvimento. O que se constitui aqui um capitalismo dependente, a reboque, que não tem autonomia alguma para definir o seu destino, que está sempre a reboque dos interesses internacionais, do grande capital internacional, e ele vai mostrando como isso se articula com o subdesenvolvimento. O que é o subdesenvolvimento? O subdesenvolvimento diz respeito à manutenção do atraso, a reiteração da manutenção do atraso constantemente. A criação, e aí nos termos do Ottaviani, diz respeito à criação e recriação das desigualdades sociais e regionais no Brasil. Por que nós jamais realizamos uma reforma agrária no Brasil? Essa é uma questão que ajuda a gente a pensar por que o capitalismo brasileiro está relacionado com a manutenção do subdesenvolvimento. Tem um filme também, agora um outro exemplo que ilustra muito bem, é de 2010, se eu não me engano, que se chama Garapa. Alguém já assistiu aqui? Aquilo é a foto é a imagem do subdesenvolvimento, né? É um filme do Padilha, aquele mesmo diretor do Tropa de Elite, mas com outro tipo de filme, né? E o que é o subdesenvolvimento? O subdesenvolvimento, a forma literária do retrato do subdesenvolvimento é Vidas Secas, por exemplo. E se a gente pegar a forma cinematográfica, creio que o Garapa seja uma boa imagem da miséria em pleno século XXI no Brasil. Um país que cria e recria as desigualdades. Mas qual que é a relação disso com a dependência? Por quê? Por várias razões. Entre elas, a criação e recriação das desigualdades mantém o nível de exploração do trabalho em altos patamares e as possibilidades de lucratividade também. Então, é muito interessante do ponto de vista das taxas de lucro. E isso, aí eu estou falando vários livros, várias referências do Florestan. Tem um livro, outro do Ottaviani, que eu recomendo, que se chama A Ditadura do Grande Capital. Nesse livro, A Ditadura do Grande Capital, ele discute exatamente esses altos ganhos proporcionados pela manutenção do subdesenvolvimento, que é bastante interessante ali. O foco dele é 64 para frente, nesse livro. Então, e por outro lado, o subdesenvolvimento a manutenção do subdesenvolvimento tem que ver com o não estabelecimento de uma política ampla educacional, com deixar as pessoas, o conjunto da população, a maior parte da população brasileira ausente dos processos decisórios, né? E isso num período em que o Florestan chama, que nós vivemos ali a partir dos anos 50, ele trabalha com o conceito de imperialismo total, que é algo de uma maior complexidade. O imperialismo, ele não é só, ele não está relacionado apenas com a exploração econômica de alguns ramos de negócio ou do ponto de vista financeiro
ou mesmo da produção, da expansão de multinacionais, é algo ainda mais complexo. A Revolução Burguesa se dá sob a influência desse imperialismo total, a Revolução Burguesa no Brasil. A dependência expressa na incorporação do capitalismo brasileiro aos ditames e zona de influência de forma passiva ao capitalismo monopolista sob o imperialismo total. E aí eu trago aqui a definição que o Florestan traz sobre o imperialismo total, porque ela ajuda a gente a pensar a política educacional da ditadura. Podemos passar aqui. Então, vamos lá. O traço específico do imperialismo total consiste no fato de que ele organiza a dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, desde o controle da natalidade, a comunicação de massa e o consumo de massa, até a educação. A transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, a modernização de infra e da superestrutura, os expedientes financeiros ou do capital, o eixo vital da política nacional, etc. Então, a influência, especialmente nesse norte-americana, a partir dos anos 60 no Brasil, é de uma complexidade ainda maior. Especialmente sobre a influência norte-americana, se conforma a modernização dirigida, expressa por programas de cooperação em várias esferas, entre elas a educacional, explicitada nos acordos entre o MEC e a agência norte-americana USAID. Esses acordos entre o MEC e essa agência norte-americana deram as diretrizes tanto para as reformas que reformularam todo o sistema educacional brasileiro sob a ditadura. Então, tanto a lei que fez a reforma universitária, a 5.540 de 68, e a lei que reformula a LDB, a 5692 de 71, segue os princípios desses acordos. Muitos têm uma tese sobre essa temática, que ele vai mostrando como muitos secretários de educação de estados e municípios ganharam bolsas para estudar nos Estados Unidos nesse período, para aprenderem como essas diretrizes educacionais que o Brasil deveria seguir e depois conformada em lei, né? Então, a tese, o autor, o sobrenome dele é Arapiraca. É bem interessante para ver, né? As políticas educacionais da ditadura encaminham os problemas educacionais sem resolvê-los, intensificando as contradições. E aqui eu vou pegar um gancho, né? Se a gente fosse discutir a política educacional da ditadura, nós não teríamos espaço para tanto aqui. No caso da lei que reformulou a LDB, que foi a Lei 5692, houve aí a extensão do ensino obrigatório para 8 anos. Qual foi a decorrência disso? Se a gente tem recursos reduzidíssimos direcionados à educação e, ao mesmo tempo, a extensão da obrigatoriedade do ensino público, a extensão para 8 anos da obrigatoriedade, o que resulta disso? A precarização, o sucateamento da escola pública, né? Então, por isso que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, quando os avós, os pais falarem, né? Olha, quando eu era criança, a escola pública era ótima. E aí, o que aconteceu, né? Com a ditadura militar, há esse processo de sucateamento. A perda salarial dos professores é algo exorbitante. O status de ser professor nos anos 50, no Brasil, ser professora,
era um status de uma classe média privilegiada, digamos assim. No final dos anos 70, há um rebaixamento que ficou denominado como a proletarização dos professores, que enseja uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que há uma ampliação quantitativa dos professores e uma precarização das condições de trabalho e de salariais, há uma crescente organização desses trabalhadores em meio à crise da ditadura. E é aí, no fim dos anos 70, que é lógico que o sonho da ditadura seria congelar a história, né? Mas a crise econômica, a crescente deslegitimação da ditadura, ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira, com a consolidação do processo de industrialização, se transforma. Há uma ampliação do proletariado, há uma crescente organização e, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, o que os textos do Florestan mostram? Há uma abertura ali da história, que é o que ele chama, no terceiro ponto aqui da minha fala, de refluxo da contra-revolução. Então, o que é o refluxo da contra-revolução? É esse espaço que vai se abrir pela ascensão da organização dos trabalhadores de diversos setores da sociedade brasileira, reivindicando novamente aquelas reformas democráticas que não foram realizadas nos anos 50. E aí eu pego uma citação que ajuda a gente a falar desse período, também desse livro Que Tipo de República. Pode passar, por favor, Marcos? Tá bem ruinzinho, mas é uma passagem muito importante do Florestan para mostrar essa mudança que a ditadura promoveu, né? A posição dos trabalhadores na sociedade civil sofreu profundas alterações nos últimos 20 anos. Ele está escrevendo em 84. Enquanto a ditadura privava a nação de liberdade política, uma privação que não afetava todas as classes sociais igualmente, pois os estratos mais poderosos e privilegiados das classes possuidoras tinham o seu espaço de liberdade protegido pela democracia restrita, instituída legalmente pela própria ditadura. As relações de produção sofreram uma revolução silenciosa, que só agora se exibe em toda a plenitude aos observadores. A incorporação ao núcleo do capitalismo monopolista, a industrialização maciça e o aprofundamento da penetração do desenvolvimento capitalista no campo, principalmente, modificaram substancialmente os números, a forma e os dinamismos do regime de classes. A opressão policial, militar e política impediu que tais transformações se tornassem notórias de imediato e diluiu o impacto que elas tiveram na imaginação, nas insatisfações e nas realizações dos oprimidos. Proibidos os partidos operários e suprimida a liberdade dos partidos revolucionários, somente uma estreita porção da realidade do movimento operário subiu à tona. Estrangulados os sindicatos e proscritas legalmente as greves, apenas recentemente constatou-se que os trabalhadores industriais e os trabalhadores agrícolas não estavam inoperantes. Espolcaram greves e cresceram as greves, que abalaram ostensivamente as falsas seguranças do regime e acordaram a burguesia do sonho inviável de uma paz de baionetas. Então, o que ele está falando? Ele está falando de uma sociedade da história em movimento.
A ditadura se encalou, reprimiu, procurou bloquear as reformas, mas as contradições, elas se acirraram nesse período, nesse movimento. Na área educacional, como eu disse para vocês, a piora das condições de trabalho dos professores, o rebaixamento salarial, levou a uma maior organização do campo, tanto em sindicatos como em entidades de educadores e pesquisadores da área de educação que vão organizar conferências brasileiras de educação de 2 em 2 anos, nos anos 80, e aí eu cito aqui as entidades, o SEDES, Centro de Educação e Sociedade, Centro de Estudos, Educação e Sociedade, a ANDE, Associação Nacional de Educação, e a ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, fundadas ali no fim dos anos 70, essas 3 entidades juntas vão organizar as Conferências Brasileiras de Educação, que vão reunir centenas de educadores. Elas ocorreram de 2 em 2 anos nos anos 80 e foram um espaço muito privilegiado de debate da educação pública. Por que eu estou citando isso? Porque dessas conferências vão sair, especialmente da 4ª conferência, que é a de Goiânia, que ocorre em 1986, dali vai sair, primeiro, uma proposta para o capítulo de educação da Constituição, e dali vai sair a ideia de um fórum de defesa da escola pública que vai atuar na Constituinte, pressionando para que a Constituição pudesse prever e defender a educação pública. Então, tratava-se do reaparecimento das lutas pelas reformas democráticas bloqueadas pela ditadura. Há um espaço de tensão, e aí vai se configurando a dita nova república. Surgem partidos de esquerda, como o PT, o maior movimento social da América Latina, mais organizado, como o MST, surge nesse período. Há uma abertura para o campo da esquerda, com forte apoio dos setores da esquerda da Igreja Católica. No caso do campo do MST, a Comissão Pastoral da Terra e os bispos ligados à luta pela terra tiveram um papel super importante, as comunidades eclesiais de base. Há um fervilhar aí de organização política na sociedade brasileira nos anos 80, que vai ser canalizada para a luta em torno da Constituição, né, da defesa dos direitos na Constituição de 88. A Constituição de 88, em meio aos golpes que o próprio processo constituinte vivenciou, significou avanços, como aquela garantia de vinculação de recursos de impostos direcionados à saúde e à educação, áreas prioritárias para a configuração de uma ampla política social. Os limites para que a nova Constituição fosse colocada em prática, em especial no âmbito das políticas sociais, se mostraram cada vez maiores. Em meio à expansão das políticas neoliberais em nível mundial, os organismos financeiros multilaterais, como o FMI, que ao longo da década de 80 e 90 deixaram os países da América Latina de joelhos para a obtenção de recursos que os salvassem de suas dívidas, bem como os impasses das organizações de esquerda, entre as possibilidades de luta dentro do Estado ou fora dele, entre as possibilidades da via eleitoral e suas contradições, que advêm da sua subordinação à sua forma. Aqui, nesse livro, Que Tipo de República?, o Florestan traz vários artigos que ele publica ao longo dos anos 80 que apontam os riscos que estavam presentes, os riscos políticos que estavam presentes ali do que ele chamou de transição transada da ditadura para a democracia. Ele diz, olha, a nova república nasce de uma costela da ditadura.
Tem um livro organizado pelo Vladimir Safatli, que chama O que Resta da Ditadura. É muito interessante porque ele vai mostrando em vários âmbitos, inclusive na Constituição, como é que a ditadura, muitas, inclusive das normas jurídicas da ditadura, foram mantidas. Tem um outro livro também sobre a Constituição, a Constituinte, que é a entrevista com vários dos deputados que participaram da elaboração da Constituição. Tem uma entrevista lá, e aí dos deputados e com o presidente, tem uma entrevista com José Sarney, que é muito interessante de ler, porque ele diz na entrevista, olha, a Constituição, ela estava praticamente pronta, aí os militares não gostaram da parte que dizia respeito à questão da segurança nacional, a possibilidade em que casos a intervenção militar seria possível. E então eles entre aspas, sequestram o relator e diz que ele só sairia do local onde eles estavam depois de reescrever essa parte da Constituição. Isso não o Sarney, nessa entrevista, descreve esse procedimento para mostrar, e nesse livro do Safatli, O que Resta da Ditadura, tem um dos capítulos mostrando o quanto da legislação da ditadura foi mantido na Constituição. Então, o Florestan está alertando ao longo desses textos dos riscos que estavam colocados nessa transição. Então, houve uma abertura, houve um processo de voltar que nós pudéssemos eleger os presidentes, numa eleição também bastante difícil, em 89, que meio a muitas... enfim, mas qual que era um dos riscos que o Florestan aponta, e eu queria terminar minha fala com esse risco que ele colocou, e ele era alguém que estava inserido no Partido dos Trabalhadores, era um deputado do PT na época, e fazia o debate interno do PT alertando aos riscos que estavam ali colocados para a política. A nova república, que se encerra com o golpe de 2016, foi a saída da ditadura pelo pacto social. Florestan comenta o pacto social de seu tempo, o desenvolvimentismo e os riscos que a transição da ditadura se desse por esse meio. Me parece que qualquer espaço para esse pacto se esgotou com o golpe de 2016. E ele fala o seguinte, pode passar, por favor. Os de minha geração foram embalados por vários mitos. O mais forte de todos cobrou um preço alto, o do desenvolvimentismo. Ele renasce agora, alimentado por uma aliança que joga intelectuais orgânicos da ordem e políticos profissionais nos braços mais conservadores e reacionários da alta burguesia. Ora, o pilar político de qualquer desenvolvimentismo, em sociedades de classe mais ou menos consolidadas, é o pacto social, entendido como um acordo, implícito ou explícito, formal ou informal, do grande capital com o trabalho. Os polos antagônicos se curvam por algum tempo às exigências imperiosas da situação e transferem sine die qualquer luta política, ambos ganhando em troca diferentes vantagens desiguais. Inventam um pacto social e, sob disfarce, escondem as inevitáveis formas de opressão que poderão manter as classes subalternas em seu lugar.
Me parece que esse, entre aspas, pacto social que configurou a nova república, que permitiu a existência de um partido como o PT, que deu espaço para uma luta institucional, inclusive uma luta interna ao Estado por políticas sociais, me parece que, mesmo com todos os limites, isso ocorria até 2016 e que esse espaço foi extinto. Nós vivemos, então, o esgotamento dessa articulação que se viabilizou com o final da ditadura. E, então, eu encerro a minha fala um pouco trazendo essa reflexão e dizendo que acho que intelectuais como Florestan Fernandes ajudam muito a gente a refletir sobre os desafios que estão colocados, porque eles têm uma visão de olhar os problemas na profundidade e na longa duração. O Florestan está vendo os dilemas da sociedade brasileira a partir da formação do capitalismo brasileiro e mostrando quais são os impasses históricos que se recolocam, porque eles não foram superados. Então, as reformas democráticas lá dos anos 50, nas quais ele se empenhou, entre outros muitos, não foram realizadas. Elas retornaram à cena nos anos 80. E a saída pelo Pacto Social também não enfrentou, não pôde, não deu conta de responder, porque nós permanecemos aqui discutindo será que vai haver uma reforma agrária ou não? Será que o sistema público de educação, em bases com mínimos de homogeneidade, a gente está discutindo questões que são típicas do fim do século XIX nos países do centro do capitalismo, e alguns países da América Latina resolveram isso já também no fim do século XIX, início do século XX. O Brasil, século XXI, estamos aqui fazendo essa discussão. Não é à toa que essas questões se recolocam. Então, os intelectuais que nos convidam a uma análise de longa duração, colocando em cena com profundidade os problemas da realidade, acho que são bastante inspiradores, né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite e termino por aqui.